Olá, bom dia a todos os meninos, bom dia a todas as meninas, bom dia a todas as famílias que estão nesta manhã prontos para ouvir mais uma palavra de Deus. E nesta manhã eu vou começar por ler o Salmo 100, que está escrito na palavra de Deus. E ele nos fala acerca de nós celebrarmos a Deus com júbilo, isto é, celebrar a Deus com alegria, não com tristeza. Então vamos ler o Salmo 100. Ele tem 5 versículos e diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Então, nós podemos entrar, através do sangue de Jesus, nós podemos entrar com hinos de louvor. E nós, nesta manhã, vamos começar também a louvar ao Senhor Jesus. E quando nós o louvamos, estamos a dizer a Jesus: obrigada pela minha saúde. Obrigada pelos alimentos que eu comi. Obrigada pela tua proteção. Obrigada pelo teu amor. Então vamos juntos louvar. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentei-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus e eterna a sua bondade e sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentei-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Olá, muito bom dia. Espero que tenham gostado deste cântico do louvor que fala acerca de servir ao Senhor com alegria, porque Jesus merece a nossa alegria. Foi Ele que nos criou, foi Ele que nos formou e Ele também colocou em nós um novo coração. E sabem, é sobre também o coração que nós nesta manhã vamos falar. E vamos falar do coração porquê? Porque Jesus quer falar ao meu coração e ao teu coração. E sabem, Jesus, ele viveu aqui na terra, fez muitos milagres, falou a muitas pessoas do seu amor e ele também falou acerca
da inveja, não é? Então, nós, quando temos inveja de alguém, significa que também queremos ter alguma coisa ou ser como a outra pessoa. Mas, nos mandamentos de Deus, Deus diz para nós não cobiçarmos a vida do próximo, nem queremos ter ter alguma coisa que é do outro irmão ou da outra amiga. Então, quando alguém, por exemplo, tem uma casa nova, uma roupa nova, e nós ficamos a olhar e a dizer: ai, quem me dera ter aquela roupa, ter aquela casa, como eu gostava de ter aquela vida daquela pessoa, tem tantas riquezas. E sim, nós, no nosso coração, nós estamos a pecar. E na história que nós hoje vamos contar, aquelas pessoas que estavam a trabalhar na vinha, elas também ficaram com inveja umas das outras. Nós vamos perceber porquê. Vamos ler em Mateus 20, 1-16. E diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores a dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o foro justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E, saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, receberam dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste connosco, suportámos a fadiga calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faça grave, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te, eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, Jesus nos está aqui a falar acerca que Deus é generoso, é bom e é generoso e é justo para com todos. Deus não escolhe ninguém, Deus não aceita ninguém pelas suas obras, por aquilo que as pessoas fazem. Então, este dono desta vinha, ele foi buscar alguns trabalhadores a várias horas do dia e disse: olha, depois de fazeres o teu trabalho, eu vou-te pagar uma moedinha. E então, depois daquele dia de trabalho, a moeda era o denário, e o denário significava o salário de um dia do trabalhador. E uns foram chamados a 1 hora para trabalhar, outros foram chamados a mais horas do dia, e então, quando foi a altura de receber, os que tinham trabalhado mais horas começaram a dizer: então, mas nós trabalhamos mais horas no dia e vamos receber o mesmo que aqueles que trabalharam só 1 hora? E então, o que é que o dono da vinha disse? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar este derradeiro, ao último, tanto quanto o primeiro. Então, Jesus nos está aqui a dizer que Ele é bom, é justo e é generoso para com todos. Então, Deus não oferece mais amor a uns, àqueles que já conhecem Jesus há mais tempo, do que àquele que conhece Jesus há menos tempo. Jesus tem o tamanho do amor, não dá para nós compararmos alguma coisa com uma medida, não é? Deus tem o mesmo amor para cada um de nós. Então, Ele tanto ama o pobre, o rico, aquele que está na rua sem abrigo, que não tem nada,
aquele que até pecou, que já fez muitas maldades, o seu amor ainda continua a ser o mesmo por essa pessoa. Então, ele ama a todos. Então, o versículo-chave para esta parábola encontra-se em Tito 3,5, que diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Parece um pouco difícil, mas o que Jesus está a dizer é que não é pelas obras que nós façamos que nós somos salvos, mas pela sua misericórdia. Então significa que Deus, ele é misericordioso, ele tem um coração cheio de amor para nós. Então, a forma como Deus nos abençoa é pela sua graça, não é por aquilo que nós fazemos, é somente pela graça de Deus. Então, nesta manhã, nós também vamos estudar uma outra parábola que se encontra no livro de Mateus, no versículo 31 a 35, e vamos ler. 13, 31 a 35, e diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, o que é que Jesus nos está aqui a dizer? Que o grão de mostarda é a mais pequenina de todas as sementes, e nós já vimos que a semente é a palavra de Deus. Mas, quando ela cresce, quando o grão de mostarda cresce, ela torna-se numa árvore gigante, maior, até onde as aves do céu se podem aninhar nos ramos daquela árvore. Por outro lado, Jesus também nos diz que quando nós usamos o fermento, por exemplo, colocamos um fermento num bolo, o que é que acontece à farinha? Ela vai aumentar. Assim também acontece com o reino de Deus. Quando nós falamos de Jesus, falamos do seu amor, quando falamos a palavra de Deus na vida de alguém, essa semente vai começar a frutificar na vida de alguém. Esse fermento que nós estamos a falar vai frutificar e depois esse fermento vai levedar e não vai dar um bolo, mas vai dar um coração novo, que é o que Jesus está aqui a dizer. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Quando o bolo começa a crescer no forno, ele fica grande, porque tem o fermento. Assim também é com Deus. Quando nós começamos a falar de Jesus às outras pessoas, essas outras pessoas falam a outras, as outras falam a outras, e começa a ficar muitas pessoas a ouvir falar de Jesus. E então, Deus nos fala que o reino de Deus cresce se nós também contribuirmos para ele crescer. E como é que nós podemos contribuir? Falando de Jesus aos outros, louvando a Deus, mas principalmente é pela palavra que sai da nossa boca e pelo nosso testemunho. Então, o que é que Deus também nos quer falar? Que Deus prefere agir por intermédio das coisas que são humildes, a fim de manifestar a sua grandeza. Então, Deus pode, através de algo pequenino, Deus pode transformar algo pequenino, como a semente do grão de mostarda, em algo grande. Então, se tu tens alguma coisa para fazer para Deus, para Jesus, mesmo que seja
um bocadinho só do teu tempo, nem que seja 5 minutos só de oração ou 5 minutos só de leitura da palavra, Deus pode transformar esse tempo em algo grandioso e Ele vai te abençoar. E então vamos ler alguns versículos que falam sobre esta palavra. E diz, em Salmos 103, 19, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. João 14, 23. Diz, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Mateus 28, 19 a 20. Diz assim, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. Estes 2 versículos nos falam de algumas instruções que Jesus nos deu quando Jesus ressuscitou. Depois de Jesus ter ressuscitado, ele apareceu aos seus discípulos lá na Galileia. E podemos ler o 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações. O que é que Jesus está a dizer? Para nós fazermos o reino de Deus crescer. Como? Ir, ou seja, fazer alguma coisa, não ficarmos parados. E devemos ensinar todas as nações, ou seja, todo o mundo deve ficar a conhecer que Jesus é Senhor, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus ama. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar também a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E depois Jesus diz que está conosco sempre, todos os dias, até à consumação dos séculos. O versículo-chave desta história encontra-se em 1 Coríntios. Hoje é muito para ler a palavra. Ora bem, 1 Coríntios 3, 7. E diz assim, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, se nós temos alguma coisa que nós achamos que é pequena em nós podemos orar a Jesus e dizer, Jesus, eu tenho isto para te dar, apesar de ser pequenino, mas eu sei que tu podes fazer aumentar. Então, Deus dá o crescimento, basta nós confiarmos nele. O objetivo desta parábola foi ensinar que o reino de Deus parecia ser pequeno no começo, mas logo se espalhou com poder e força. Porquê? Porque as pessoas que estavam lá de Jesus aprenderam dele e elas ensinaram também o que Jesus lhes tinha ensinado. Então, tudo aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, nós devemos ensinar aos outros. E assim estamos também a espalhar a palavra a todas as outras pessoas. Falar daquilo que Deus já fez na nossa vida. Vamos então contar mais uma história da Bíblia que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 13, do versículo 31 ao 32. E diz assim, o grão de mostarda é a menor de todas as sementes que um agricultor pode semear.
é um pouco maior que o ponto final de uma frase, mas quando cresce, torna-se na maior planta de toda a hora e tem ramos muito fortes, onde os pássaros fazem os seus ninhos e se protegem do sol. Jesus disse que o reino de Deus é como o grão de mostarda. Começou com um pequeno grupo de pessoas. Esse grupo falou a todas as pessoas que encontrou sobre Deus e as suas promessas, e essas pessoas contaram a outras. Agora pessoas de todo o mundo conhecem Deus e aprendem mais sobre Ele todos os dias. Tu também podes ajudar a construir o reino de Deus. Tens algum amigo que não conheça Deus? Se lhe disseres o quanto Deus o ama, talvez ele conte a alguém. É assim que o reino de Deus cresce. Bem, afinal, o que é Páscoa? Ainda nesta manhã, vamos escutar um pouco de uma leitura bíblica que nos fala acerca do que foi a primeira Páscoa. E vocês sabem, no dia 4 de abril celebra-se a Páscoa. Afinal, o que quer dizer Páscoa? Páscoa é a passagem da morte para a vida, a passagem da escravidão para a liberdade. Mas por que é que nós falamos de escravidão? Escravidão significa que alguém foi escravo. E tudo começou num país chamado Egito, onde o rei Faraó era o rei. E ele era muito mau para o seu povo. O povo de Deus sofria com duras cargas. Esta história encontra-se no livro de Êxodo, no segundo livro da Bíblia. E durante a semana vocês podem ler o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podem ler 7 capítulos, até fica um capítulo por dia, para compreenderem melhor como é que tudo começou. Mas a Sara agora vai resumir. E então, ao longo deste mês de março, a Sara vai-vos contar alguns episódios da vida de Jesus e vamos ler alguns livros da Bíblia onde que fala acerca da vida de Jesus. Primeiro, hoje vamos contar um pouco acerca da saída dos israelitas do Egito. Como é que o povo de Deus saiu do Egito? Depois vamos contar a vida de Jesus. E na vida de Jesus vamos contar a viagem a Jerusalém, alguns milagres que Jesus fez. Depois vamos ler a última ceia. Depois vamos falar da oração de Jesus no jardim do Getsemane. Depois vamos falar de quando Jesus morreu na cruz. E no dia de Páscoa, 4 de abril, vamos falar acerca da ressurreição. Como é que Jesus ressuscitou e como é que ele depois subiu ao céu. Então, hoje, para resumir, nós vamos contar a história da primeira Páscoa. Este episódio no capítulo 11 do livro de Êxodo. Então, como a Sara estava a contar, o rei Faraó era um rei muito mau. E o povo de Deus estava a sofrer com aquelas cargas todas. Eles tinham que trabalhar muitas horas do dia e sofriam muito por causa do rei Faraó. Até que Deus ouviu o clamor do povo de Deus. E sabem, Deus criou alguém para que pudesse libertar o povo daquela escravidão. Este homem chamava-se Moisés. Moisés nasceu. E sabem, todos os meninos que nascessem no Egito, o faraó tinha ordenado para que morressem. Mas aquele casal que criou este menino não deixou. E entregaram este menino à princesa, à filha do rei Faraó, para que ela pudesse cuidar dele. E como é que isto tudo aconteceu? O casal que tinha o filho colocou o menino num cesto e colocou no rio. E alguém encontrou aquele cestinho no rio. Quem é que encontrou? A filha de Faraó. A filha de Faraó vivia num palácio. E agora aquele bebê ia viver no palácio. Mas a irmã foi chamar uma ama das hebreias
para criar este menino. E quem é que foi criar? A própria mãe do bebê. Então, diz que, e sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Então, Moisés foi tirado das águas. Moisés cresceu e ele começou a cuidar do rebanho do seu sogro Jetro. E diz que Moisés estava assim ao pé de uma árvore e teve uma visão. E diz que Deus falou com ele através da árvore. Diz que Deus falou assim para ele: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Fariseu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Então Deus tinha um plano, uma missão para Moisés, para a vida deste bebê, que agora era um homem. Ele tinha de libertar o povo, ele tinha de falar com Faraó. Mas Moisés ficou um pouco com medo. E eu vou falar com Faraó? E Deus depois lhe disse: certamente eu serei contigo. Isto será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então aqui estava a promessa. Deus estava mesmo com Moisés. Ele iria ajudar Moisés nesta missão de libertar o povo do Egito. Então não havia problema algum. Não havia motivos para ter medo. Até que o rei Faraó, um dia, Moisés e Arão foram falar com Faraó. E sabem, Faraó nunca deixou o povo, nunca libertou o povo do Egito. Até que o Senhor enviou pragas sobre o Egito. A primeira praga foi as águas em sangue. A segunda praga foi as rãs. A segunda praga, os piolhos, e cada vez pior. E outra vez Moisés foi falar com o Faraó. E nada, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e às tuas casas. E as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas de seus servos. Eram moscas por todo o lado, e sobre toda a terra do Egito, e a terra foi corrompida destes enxames. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração, e não deixou ir o povo. E o Senhor fala novamente com Moisés e diz: vai ter com Faraó e diz-lhe para ele libertar novamente o povo, para que o meu povo me sirva. E agora viria a peste dos animais. E a peste dos animais veio sobre aquele país. Depois, Moisés vai novamente falar com Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até aos animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo. A saraiva era uma espécie de pedras de gelo e quebrou
todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozã, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Isto é muito importante. Vocês viram como o poder de Deus está sobre tudo? Deus feriu todo o campo, todo o lugar, toda a terra do Egito, onde estavam os egípcios. Mas onde estava o povo de Deus, em Gozã, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhes: Esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: Em saindo da cidade, estenderei as minhas mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor, Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade, e estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva, e os trovões, continuou a pecar, e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Ainda assim, Faraó ficou com o seu coração endurecido, e mesmo assim não deixou o povo ir. E mais uma vez Deus manda outra praga, a praga dos gafanhotos. E mesmo assim, depois da praga dos gafanhotos, Faraó não deixa o povo ir. E agora vêm as trevas. Tudo ficou sem luz na terra do Egito. Mas diz que onde estava o povo de Deus havia luz. Amém. Então disse o Senhor a Moisés: Estenda a tua mão para o céu, e verão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. E agora vamos chegar à parte em que Deus vai anunciar a morte dos primogênitos. Esta foi a 10ª praga e última. E foi através da 10ª praga que Faraó finalmente deixou o povo ir. Então vamos ler todo o capítulo 11. E diz: E o Senhor disse a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir, totalmente a toda a pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho, cada mulher à sua vizinha, vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até ao primogênito da serva que está detrás da mole, e todo o primogênito dos animais. E haverá muito clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. E agora era a última praga. A última praga foi a morte dos primogênitos, a morte de todos os filhos das famílias dos egípcios. E agora vamos ler o capítulo 12, que nos fala da primeira Páscoa. E agora vamos ver como é que foi feita a primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme ao número das almas. Conforme ao comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito
será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo em ambas as sombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, por qualquer comer pão levedado, desde o primeiro dia até ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia, tirei os vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde comereis pães asmos, até 21 do mês, à tarde. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Por qualquer comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei, tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar nas vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem: culto é este o vosso, então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés, e a Arão assim fizeram. Então, naquela noite, houve tristeza para os filhos dos egípcios e para as famílias dos egípcios, mas houve grande alegria para os filhos de Deus. O que é que as famílias tinham de fazer? Matar um cordeiro e com o sangue do cordeiro passar nas ombreiras, em toda a volta, em cima da casa e do lado da casa. E quando o anjo passasse, o destruidor passasse, naquela casa que tivesse o sangue, ele não iria matar nenhum primogênito. Então, nenhum filho da família de Deus morreu naquela noite. Mas o filho de Faraó e os filhos egípcios morreram. Então diz no versículo 29, e aconteceu, à meia-noite, que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até ao primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos,
e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como o filho de Israel, e ide servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco as vossas ovelhas e as vossas vacas, como tendes dito. E ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras, atadas nos seus vestidos sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestidos. E o Senhor deu graça ao povo, aos olhos dos egípcios, e emprestavam-lhes, e eles despojavam aos egípcios. Então, nós vemos que aqui nesta história que a palavra de Deus, ela se cumpriu. Quando Deus falou com Moisés e disse que naquela noite todas as famílias que não estavam protegidas com o sangue do Cordeiro, elas iriam ser mortas. Isso mesmo aconteceu. Mas os filhos de Deus venceram. Amém? Então, o que é que nós aprendemos nesta história? Que a palavra de Deus, ela é real. E tudo o que Deus fala na sua palavra, ela se cumpre. Tal como Deus falou com Moisés, que um dia o povo teria que ser liberto através dele, e foi mesmo liberto, porque no final Faraó rendeu-se e finalmente deixou o povo ir. Só aqui uma alteração. A primeira Páscoa podem estar no livro desde 11 e 12, portanto podem ler os 2 capítulos esta semana. A Sara teve a ler alguns trechos da Bíblia para vocês perceberem melhor, mas vocês perceberam. Resumindo, Faraó era o rei do Egito. Faraó era um mau rei porque ele escravizava o povo de Deus com muitos trabalhos e tinham de trabalhar muitas horas. E Deus ouviu o clamor do povo e nasceu um bebê chamado Moisés. E ele foi criado pela filha do Faraó lá no Egito, no palácio do rei. E a princesa do rei Faraó o adotou. E Moisés cresceu e tornou-se pastor. Ele era pastor do rebanho. E Deus achou graça em Moisés e falou com ele e disse: Moisés, tenho ouvido o clamor do meu povo e eu quero que tu vás até ter com o rei Faraó, falar com ele para que ele liberte o povo do Egito. E assim foi. Moisés e Arão foram falar e por 10 vezes, 10 tentativas, Faraó nunca deixou o povo ir. Mas só na última vez, quando foi a morte dos primogênitos, Faraó se rendeu e deixou o povo de Deus ser liberto do Egito. E finalmente o povo de Deus pôde servir a Deus. E Deus disse a Moisés para que todas as famílias tinham que matar um cordeiro, molhar o pincel com o sangue do cordeiro e pintar as ombreiras das portas. E quando naquela noite o anjo passasse, ele não iria ferir as casas que estavam pintadas com o sangue do cordeiro. Mas as casas que não estavam pintadas, que eram as das famílias dos egípcios, essas iriam morrer. E assim foi. Assim como o filho de Faraó e todas as famílias dos egípcios morreram. Então, nesta parte, nós vemos que Deus cumpriu a sua palavra. Tudo o que está escrito na palavra de Deus é verdade. Este foi o resumo da história e agora vamos fazer a nossa atividade desta semana. Nesta manhã, vamos então fazer uma atividade e nós falámos acerca do Cordeiro de Deus. E na Páscoa, a Páscoa significa passagem da morte para a vida. E vocês viram que na história da primeira Páscoa, todo o povo de Deus foi finalmente e pôde finalmente servir a Deus, porque Deus foi fiel na sua palavra. E aquele Cordeiro de Deus que as famílias tinham de matar, o Cordeiro, ele, depois mais tarde, o Cordeiro de Deus foi Jesus, e é Jesus, porque Jesus, ele teve também de morrer, e foi através do seu sangue que nós também fomos salvos e libertos do pecado.
Então Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ele nos salvou das trevas. E então, na história da primeira Páscoa, o animal era o cordeiro. Mais tarde, na segunda Páscoa, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele próprio morreu como um cordeiro na cruz. E ele teve também de morrer. E quando ele derramou o seu sangue na cruz, ele provou ao mundo o seu amor. E foi através do seu sangue que nós fomos livres do pecado, livres das doenças, livres de tudo. Deus nos libertou. Então, Páscoa também é libertação. Libertação do pecado para a luz. Então, o que é que nós hoje vamos fazer? Vamos fazer uma ovelha com as nossas mãos. E como é que nós vamos fazer uma ovelhinha? Vamos usar a nossa mão e vamos calcar na folha de papel. Vamos calcar para ver. Vamos usar uma cor. Eu vou usar aqui a cor laranja, que tenho aqui, e vou calcar a minha mão. E o versículo-chave para esta atividade encontra-se em João 1,29, que diz que Jesus tira o pecado do mundo e Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, já tenho a minha mão calcada, agora vou recortá-la. Pronto, agora já recortei a minha mão, agora vou tentar virá-la assim ao contrário. Portanto, vocês depois nesta parte vão pôr com um marcador preto um olhinho, e vamos usar a cola para pôr o algodão. Vamos então usar a cola. Se tiverem batom, esta é melhor. Vamos pôr aqui um pouco de cola. Na zona onde é a palma da mão, podem pôr cola, que é para pôr o algodão. Tinha aqui um bocadinho de algodão, tiram um bocadinho de algodão, espalham e vão tentar pôr aqui assim, para ficar a ovelhinha fofinha, olha, bem? Espalham. Pronto. Pronto, e fica assim a nossa ovelhinha. Podem até colar um pouco mais e pôr um bocadinho mais de algodão. Pronto. Muito simples, como viram. Fizemos a ovelhinha, ver aqui, com algodão, que está aqui o olhinho da ovelhinha, aqui são as pernas dela, e assim nos vamos fazer lembrar que Jesus, ele é o próprio Cordeiro de Deus, e ele sofreu e derramou o seu sangue, e é através do seu sangue que nós somos livres. E agora podemos escrever aqui, Jesus é o Cordeiro de Deus. Podemos escrever
com a minha cor preferida, que é azul. Jesus é o Cordeiro de Deus. Pronto. E fica assim a nossa atividade. Aqui por baixo nós podemos escrever: Jesus é o Cordeiro de Deus. Conseguem ver? Assim vou aproximar para vocês verem melhor. Ok? Temos aqui a nossa ovelhinha. Muito, muito, muito fácil. Basta vocês usarem tesoura, cola, um bocadinho de algodão e terem uma cartolina ou uma folha A4. Espero que gostem e não se esqueçam. Para a semana vamos continuar com as nossas lições sobre a Páscoa. Um beijinho!